Aparições de OVNIs seguido de contatos com tripulantes destes mesmos são comuns e aparecem quase que diariamente ao redor de todo mundo. Mas o que não é tão comum assim é esse fato acontecer bem no quintal de sua casa. Você já se imaginou em uma situação como essas? E é exatamente isso que nós iremos contar hoje em um relato que foi nos enviado aqui para o canal há cerca de 2 semanas atrás. Então fiquem ligados, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. O relato que nós iremos contar a seguir é intrigante e, acima de tudo, assustador. E nos foi enviado por um homem de 44 anos que já há um certo tempo acompanha o nosso quadro Vídeo Mistério. E a pedido dele próprio, o chamaremos de João, a fim de preservarmos sua verdadeira identidade. Ele abre dizendo que tudo aconteceu no mês de junho de 1997, quando ele morava em Campinas, cidade do interior de São Paulo. E apesar de residir em um bairro residencial, ele detalha dizendo que a sua casa ficava bem no fundo de uma rua, ao qual ainda estava começando a ser loteada. E a sua moradia se distanciava das outras demais, com um certo espaço entre um prédio e outro. Emendando com o fundo de sua residência, tinha um terreno baldio muito grande, que não tinha sido murado até então e nem possuía qualquer tipo de cerca. O que dava a impressão que era um terreno só, ou até mesmo, e algumas vezes, que pudesse ser um sítio, dependendo da visão ao qual a pessoa tinha do local. Pois o seu pai, na época, inclusive, utilizava esse terreno e da própria casa para fazer o plantio de hortas, algumas frutas, inclusive, dentre outras coisas que eles conseguiam aproveitar este terreno. E o João, na época, tinha exatamente 21, 22 anos em média. E um desses dias do mês de junho de 97, quando tudo aconteceu, ele lembra que no período da noite os seus pais saíram junto com sua irmã mais nova e ele ficou sozinho em casa. Ele disse que aproveitou para escutar um bom rock and roll. Ele até brinca dizendo que é muito fã até hoje de Kiss, Black Sabbath, Rush, entre outras coisas do gênero, onde ele fez ali uma espécie de uma festinha particular, com som alto, até mesmo com ali algumas batatinhas fritas na frente do computador. Afinal de contas, eram os primórdios da internet. Eu mesmo, nessa época, fazia muito isso e de fato tudo corria muito bem. Até que por volta de 1 hora, 2 horas da manhã, quando ele disse que já estava quase para já desligar tudo e se recolher para a cama, para ir dormir, ele viu um clarão muito forte através do vitrô da cozinha, que dava de frente exatamente para esse terreno imenso que emendava com a casa dele. A princípio ele pensou que pudesse ter sido algum estouro de eletricidade em alguma rua próxima que estava provocando aquilo, ou por outro lado, até um incêndio. Mas disse que não tomou coragem de sequer abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Porém, o João continuou espiando pelo vitrô para ver exatamente o que estava acontecendo, a fim de que, quem sabe, chamasse a polícia ou até mesmo os bombeiros, pois era essa a primeira impressão que ele teve. Mas conforme esse clarão começou a cessar,
ele disse que viu uma espécie de disco muito grande, quase do tamanho de um ônibus de passageiro, planeando sobre o terreno baldio que o seu pai fazia o plantio dessas hortaliças, dessas frutas, e disse que ficou atônito. Afinal de contas, ele teve a impressão de que ele estava dentro de um filme hollywoodiano, algo surreal, tanto para mim quanto para ele, ou para você, se puder, aliás, viver uma experiência desse tipo em algum dia. Nesse mesmo momento, o João disse que correu até o telefone, que ele até é bem detalhista, conta que ainda era aquele de disco que tinha em casa. Essa época celular, quem se lembra, era pra gente que tinha muita grana. Mas ele disse que algo curioso aconteceu com ele quando ele chegou próximo do telefone. Ele disse que começou a ficar tonto e com uma sensação de náuseas, ao qual ele não sabia explicar. Mesmo assim, ele retirou o telefone do gancho a fim de ligar para a polícia e tentar explicar alguma coisa que ele disse que não passava pela cabeça dele o que estava acontecendo. Tipo, ele não ia ligar para a polícia e falar assim: olha, estou sendo invadido por discos voadores no quintal da minha casa. Mas ele ia relatar algum tipo de fato estranho, invasão, algo do tipo, para chamar uma viatura. Só que, para sua surpresa, quando ele pegou o telefone, ele apenas escutava uma espécie de zumbido misturado com barulho de curto-circuito muito grande na linha, que ele diz que chegava até mesmo a doer o ouvido. E mesmo mexendo no disco, como eu disse para vocês, era um telefone antigo, ele não conseguia a linha, e esse barulho começava a aumentar cada vez mais. Então, a reação que ele teve foi de calçar o chinelo, como ele disse, pegar uma blusa, afinal de contas estava muito frio e ele estava dentro de casa, e sair correndo pelo portão da frente, pois a visão tinha acontecido lá atrás, na cozinha, na frente do vitrô, onde dava de costas para esse terreno. Ele disse que conforme ele foi chegando perto do quarto dele para se vestir, ele começou a ter essa sensação de náuseas aumentando cada vez mais, até o ponto que ele decidiu sentar no sofá da sala, a caminho do quarto, inclusive, que ele estava, para ver se ele tomava um fôlego, para ver se ele conseguia voltar e perceber o que estava acontecendo. Mas ele disse que foi algo como se quem já tomou uma anestesia geral sabe como é que é. Você começa lentamente a perder os sentidos e ficar grogue. Ele disse que ficou até preocupado se ele estava tendo um infarto ou alguma coisa desse tipo, mas ele simplesmente ficou deitado no sofá. E conforme os sintomas começaram a aumentar, aquele barulho que ele escutava no telefone parecia que tinha entrado dentro da sua cabeça, a ponto que começou a se tornar algo como um áudio repetitivo que tinha se infiltrado dentro da cabeça dele. Depois disso, ele diz que lembra apenas que seus braços e suas pernas ficaram paralisadas. Onde ele escutou, alguns minutos depois, a porta de trás, que ficava exatamente na cozinha, de frente para esse terreno, se abrir. Mas, estranhamente, mesmo paralisado, ele ficou preocupado, porque a porta estava trancada, de certa forma. Mas chegou até mesmo a pensar que pudessem ser os seus pais que estariam entrando por ali. Ou, por outro lado, que ele estivesse sendo assaltado.
Jamais ele imaginaria que fossem seres extraterrestres, seres de outro mundo. Porém, ele disse que foi lentamente perdendo ainda mais os sentidos. Mas ele não apagou completamente. Ele disse que começou a escutar vozes, não exatamente iguais de nós, seres humanos, mas algo como se fossem uns grunhidos, ao qual um ser eventualmente estava se comunicando com o outro. E esses grunhidos, essas vozes, seja lá como podemos chamar, começavam a se aproximar pelo corredor. Na medida de que ele disse que viu no chão da sala, exatamente na frente de onde ele estava ali caído, ou melhor dizendo, deitado, se vocês preferirem, no sofá, sombras, como se fossem silhuetas se movendo e mexendo em objetos da casa, como se estivessem avaliando a mobília, como se estivessem avaliando porta-retratos, enfeites. E de fato, ele escutava a todo momento até mesmo mexerem no controle da televisão, ligando e desligando e mudando de canal. Mesmo estando quase inconsciente, ele comparou isso como se fosse ladrões que tivessem entrado na casa e estivessem escolhendo, por exemplo, quais objetos eles gostariam de estar levando. Eu, após ler o relato, enviei um e-mail a ele perguntando se ele tinha noção da forma desses seres mediante as silhuetas que ele via nas sombras. Ele disse que não pôde identificar, afinal de contas ele estava muito mal, mas ele se lembra nitidamente das sombras com silhuetas de aproximadamente 1,65 m a 1,70 m. Aonde nós temos que lembrar que, claro, quando você vê uma sombra no chão, ela sempre aumenta de tamanho. Mas o formato de cabeça, o formato de tronco, pernas e braços, ele não soube descrever. Pois bem, em seguida a ele escutar toda essa bagunça que estavam fazendo na casa dele, abrindo portas, fechando portas, tirando objetos, ligando e desligando a TV, ele disse que apagou, como se fosse exatamente aquele efeito da anestesia que vai pegando até que você apaga. Quando ele acordou, ele já estava escutando o barulho do carro do seu pai, que tinha ido numa festa de formatura junto com a irmã e a mãe, estacionaram na frente de casa por volta de 4 e pouco da manhã. E, mesmo ainda meio grogue, ele conseguiu levantar do sofá e viu um enorme clarão, mas era o farol do carro do pai dele. O que chegou a propor na mente dele que tudo aquilo pudesse ter sido um sonho. Afinal de contas, é algo, como eu disse ainda há pouco, surreal. Mas, quando a mãe dele, que foi a primeira que entrou pela porta da frente, adentrou a casa, ela já chegou dando uma bronca tremenda no cara, né? Perguntando se ele tinha bebido, perguntando se ele tinha levado amigos na casa, perguntando, por exemplo, se ele tinha usado algum tipo de droga, aquela coisa de mãe, né? Chega gritando ali, quase dando uma cintada, e o pai dele atrás, curioso, para saber o que tinha acontecido. Quando ele se deu conta, a casa estava inteiramente revirada, principalmente a sala e a cozinha. A cozinha parecia que tinham, por exemplo, gambás, vamos dizer assim, invadido e revirado todos os alimentos, aberto geladeira, se bem que gambá não abre geladeira, ok? Mas como se tivesse deixado aberto ali e tivessem espalhado tudo. Uma autêntica bagunça. Ele ainda sem saber do que estava acontecendo, porque você imagina você acordando numa anestesia, né? Você não sabe o que está acontecendo. Ele começou a contar para o pai que tinha escutado pessoas, que ele tinha apagado. O pai chamou a polícia,
Afinal de contas, todos estavam pensando que era um assalto. E um detalhe curioso: até esse momento ele não lembrava do ocorrido quanto à visão da nave que ele viu pairar sobre o terreno baldio no fundo. Então ele disse à polícia, que fez ali uma queixa, né, um boletim de ocorrência, o que ele se lembrava, que ele ficou paralisado, que ele deitou no sofá. O policial até insinuou para o pai que o garoto pudesse ter bebido muito, inclusive, alguém invadido a casa. Pois bem, e ficou nessa coisa, ele tomou um esporro, vamos dizer assim, dos pais, mas alguns dias depois ele começou a lembrar dos detalhes, como se flashes estivessem vindo à mente do João, que, eu digo mais uma vez, na época tinha 22 anos. E ele chamou a mãe para contar o que tinha acontecido. E depois a mãe contou para o pai, todo mundo pensou que o João estava ficando louco, que ele estava xarope da cabeça, que aquilo tudo não podia ter acontecido. Mas o pai, que há alguns dias não ia até o terreno para ver as hortaliças que ele plantava lá, decidiu então dar uma olhada, né? Afinal de contas foi lá que ele viu o tal objeto pairando. Para estranheza de todos da casa, todas as hortaliças, seguido inclusive de um plantio de abóboras que o pai dele fazia ali, estava queimado. Ou melhor dizendo, como ele detalha no e-mail, cremado, torrado, juntamente com o solo ali. Muita gente vai perguntar agora, mas tinha alguma marca de pouso? Não. Ele disse que esses detalhes eles não souberam detalhar. Mas, de uma forma circular, e não são os círculos lá, os crops ingleses, tá? Não foi isso exatamente que aconteceu ali. Estava como se fosse uma enorme churrasqueira de aproximadamente 20 metros, para vocês terem ideia, de diâmetro, tá? Em forma circular, que tivesse acontecido ali. E todo o plantio estragado. Aí o seu pai começou a dar crédito para ele e acreditar um pouco mais do que pudesse ter acontecido. O João ainda diz que na época não era muito comum ter acesso a informações como nós temos hoje na internet, sobre OVNIs, discos voadores. O máximo que ele sabia a respeito era sobre aquela autópsia lá do ET que apareceu no Fantástico e também do caso Varginha, que tinha acontecido um ano antes desse ocorrido que aconteceu meio à casa dele e esse terreno baldio. Então, eles não sabiam para quem falar isso. Decidiram simplesmente guardar o segredo para a família, embora o João disse que ficou muito intrigado e não queria mais morar ali naquele local. Ele disse que chegou a passar inclusive alguns meses na casa de um primo dele, depois chegou a voltar para o mesmo local, meio cismado, e 2 anos depois o próprio dono do terreno que estava ao lado vendeu esse terreno para um loteamento de prédios, que fez uma oferta para o pai dele para comprar a casa também e transformar tudo ali num mini condomínio, digamos assim, de prédios de pequeno porte. O que ele disse que deu graças a Deus, que por ele dava até de graça a casa para se mudar daquele local. Mas, como eu disse para vocês, é no mínimo intrigante. E ele encerra dizendo que a partir daí ele não só passou a acreditar em OVNIs e seres extraterrestres, como até hoje ele tem uma grande cisma e um grande medo quando ele vê qualquer tipo de luz no céu. E ele também não sabe explicar o que exatamente aconteceu fisicamente com ele, embora, graças a Deus, não tenha deixado nenhum tipo de sequela. Como eu disse para vocês logo no início, é muito intrigante e assustador. A cada dia que nós fazemos um quadro Vídeo Mistério, nós ficamos sabendo de histórias tão assustadoras quanto essas, o que somente
nos motiva a poder trazer esses relatos aqui para compartilhar com vocês. Por enquanto é isso então, e eu encerro dizendo que foi um grande prazer poder falar com todos e que nós nos veremos com certeza nos próximos vídeos. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!